Na segunda parte desta aula pública, é a vez do público da Universidade Federal do ABC em São Bernardo do Campo fazer perguntas ao professor Gilberto Rodrigues. Quando a gente está falando de refugiados, nós estamos falando de pessoas atingidas, vítimas de conflitos que ocorrem em países periféricos do mundo. No entanto, as armas que são utilizadas nesses conflitos são produzidas por países centrais do planeta. Então, as pessoas estão guerreando na Síria, na Líbia, em vários outros pontos de conflito no mundo, com armas fabricadas nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Rússia, Israel, no Brasil talvez um pouquinho. A minha pergunta é o seguinte: não seria correto que os países que produzem essas armas e, portanto, estão lucrando com as guerras no mundo, que eles tivessem uma certa responsabilidade também pelo que acontece? Quando os funcionários da ONU, a sociedade civil, os diplomatas que trabalham com o tema dos refugiados, naturalmente, eles sempre têm como a primeira solução terminar o conflito, ter um acordo de paz, se for uma guerra, ter democracia, se for uma ditadura. Essa é a primeira solução. Só que essa solução ela independe dos atores envolvidos no tema do refúgio. Ela depende de uma série de circunstâncias de natureza da política internacional. Mas, no caso da Síria, como o professor Igor aponta, existe uma situação, inclusive, que diferencia de outros conflitos armados. Porque há muitos atores envolvidos na política internacional na Síria. É um tema geopolítico, o tema da Síria. Da guerra. A guerra civil, que nós chamamos de guerra civil na Síria, não é uma guerra civil, é uma guerra internacional. Ela é civil porque os combates são dentro do território sírio, mas ela é internacional porque países vendem armas, países enviam espiões, enviam, inclusive, agentes, como nós sabemos, agentes para desestabilizar o governo, para dar apoio de inteligência para uma parte ou para outra, ou para o governo, no caso do Assad, ou para as guerrilhas, a oposição ao Assad. Inclusive, essa venda de armas irresponsável, que foi feita por diversos países ocidentais, foi uma das razões pelas quais surgiu o Estado Islâmico, o ISIS, que se apropriou dessas armas. Muitos deles deixaram de ser combatentes para cerrar fileiras com o chamado Estado Islâmico, quer dizer, uma nova formação, com aplicação ultra-radical do Alcorão, inclusive aquelas que professam o islamismo dizem assim: isso não tem muito a ver com o islamismo, isso é uma coisa muito radical. E sim, tem uma responsabilidade, inclusive em receber refugiados, eu diria. Digamos, um dos pleitos que as Nações Unidas, talvez não de forma direta, porque aí temos todo o ritual diplomático, da linguagem diplomática, que não permite, muitas vezes, a responsabilização direta, é dizer: olha, a Europa tem, sim, uma responsabilidade em receber mais refugiados. E alguns países têm mais do que outros, ainda que a Convenção da ONU fale em não haver excessivo ônus sobre uns países em detrimento de outros. Mas, se alguns países estão contribuindo para gerar refugiados no país de origem, então há uma responsabilidade. Do ponto de vista de compensações, de indenizações, isso pode, eventualmente, ser obtido em tribunais internacionais. Mas eu creio que, enquanto a guerra continua, é difícil. Normalmente, os países não tentam. E mesmo a sociedade civil afetada não tem condições ainda hábeis para pensar em uma ação judicial, numa Corte Internacional de Justiça ou num Tribunal de Direitos Humanos. Mas eu creio que isso é possível. Eu diria assim, no médio prazo, no longo prazo, esse tipo de indenização é possível. Poderia ser o Brasil uma das soluções para uma maior negociação mais ampla da questão de recebimento de refugiados? Sei que o Brasil tem com o México uma discussão nesse sentido de recebimento de refugiados. E a segunda parte seria que, de uns tempos para cá, com o maior acirramento dos âmbitos políticos, a gente vê que também no Brasil, não só na Europa, a gente vê uma ascensão de posições no sentido xenófobos, racistas. Poderia ser essas pessoas, o crescimento dessa posição mais conservadora, algo que vá atrapalhar o cenário internacional na questão dos refugiados?
O Brasil tem um papel, na política externa brasileira, um papel já reconhecido no tema dos refugiados. Se nós temos poucos refugiados, 8.500 refugiados, esses 8.500 são mais do que eram os 2.000 e pouco, 5.000 e pouco, que, num prazo aí de 10 anos, foram crescendo. E se nós não temos mais, é porque não há nenhuma situação fronteiriça que expulse refugiados para os nossos territórios. Porque se houver, e no caso, por exemplo, a Colômbia, o Brasil já chegou a ter 4.000 colombianos em território brasileiro, sem necessariamente tivessem sido registrados como refugiados, porque há um fluxo na fronteira amazônica, não é? Esse fluxo existe ainda. Claro que a questão da Colômbia está arrefecendo, quer dizer, tem um acordo de paz aí quase para sair com as Farc, né? Mas ainda há conflitos na Colômbia. Então, a questão fronteiriça ela diz muito também sobre digamos, a disposição do país em receber refugiados. E certamente o Brasil tem uma posição de fronteiras abertas, né? Seria muito fora, digamos, de uma certa linha de continuidade da política externa brasileira nesse campo, que o Brasil fechasse fronteiras para algum país, impedindo que entrassem refugiados. Agora, isso tem limites, né? Os limites orçamentários, né? O acordo que o Brasil fez com a ONU, com a Acnur, para receber refugiados sírios diretamente de Beirute, por exemplo, é um excelente acordo, foi festejado na ONU, mas é um acordo, de certa forma, digamos, numericamente restrito, né? Nós vamos recebendo a conta-gotas, né? Agora, por exemplo, uma situação semelhante à do Brasil, o Canadá, o novo governo canadense, Partido Liberal, né? Que assumiu o poder, primeiro-ministro Trudeau. O Canadá está recebendo 25.000 sírios. Por quê? Porque a capacidade de recepção, inclusive orçamentária, do Canadá é maior do que o Brasil. Então, nós gostaríamos que o Brasil pudesse receber mais, não apenas sírios, mas de outros países. Um dado importante que sempre é destacado pela diplomacia brasileira é o número de nacionalidades que o Brasil tem. É o país que maior número de nacionalidades tem em termos de refugiados. Hoje está em torno aí de quase 90 nacionalidades diferentes. Então, às vezes, tem países que recebem milhões de refugiados, mas só de uma ou duas nacionalidades. E nós, apesar de poucos, temos uma... O que revela o quê? Revela a tolerância, revela um acolhimento maior, né? Culturalmente, parte do Brasil. Agora, a segunda parte da sua pergunta. É difícil a gente prever o que irá acontecer, né, aí nos próximos meses e se houver mudança de governo no Brasil de forma golpista ou não, né? Por quê? A política externa do país, claro que ela é influenciada pelo governo, mas existem certas áreas da política externa que, até para que o país possa manter alguma credibilidade, alguma reputação, precisa ser mantida. E eu entendo que a política de direitos humanos e a política humanitária não deveria ser alterada e espero que não seja alterada por qualquer que seja o governo que esteja aí. E, no que diz respeito aos conflitos internos do Brasil, né, se isso pode afetar a política externa brasileira, claro, a política externa sempre é resultado, principalmente nos países democráticos, do que a sociedade civil entende, né, com política externa. Entende como uma representação da sua própria política interna. Mas eu entendo que nós ainda não estamos, espero que não avancemos para além de uma certa margem onde a política externa seja afetada por essas polarizações que a gente vive hoje. Eu achei que a aula do professor Gilberto sobre direitos humanos e principalmente a questão dos refugiados foi muito importante, porque diferente de aulas mais tradicionais, esse estilo de aula pública, um pouco mais focado no assunto e trazendo questões de fora, ela trouxe questões fundamentais para o debate atual, e eu achei que foi muito importante para a nossa universidade, também para que mais pessoas possam ver de uma forma mais assim, dinâmica e concreta o assunto que foi colocado. Eu achei a aula do professor Gilberto muito interessante, sobre um tema muito atual e bastante importante para a gente compreender o que está acontecendo hoje no mundo e no Brasil, inclusive.